certo. Você tá falando entre continuar a mesma coisa, isso me remete à nossa pandemia, que parece que a gente tá repetindo o ano de 2020, que já foi ruim, de uma maneira muito pior, né? Porque em 2020 a gente achou que tava livre no final, né? Deu aquela sensação de alívio. E aí vem 2021 e é um absurdo. Aí eu queria tentar mapear desde o favor. começo. Foi em dezembro de 2019? Quando começou? Qual é essa linha do tempo ela tem a ver com outras gripes? Como que Não, funciona em isso? 2019, finalzinho de 2019, dezembro, surge, né, a descoberta de um vírus. Tá. Surgiu na China, Wuhan, ok. É um vírus, coronavírus, a gente já conhecia outros coronavírus, né, o SARS-CoV-1, tá, o MERS. O do gripe suína era esse ou não? Não, teve algumas pandemias locais em alguns países asiáticos com outros coronavírus. E o coronavírus, basicamente, é um vírus que tem uma coroa. Por isso que a gente classifica ele como coronavírus, sabe? Tem uma coroazinha. Aquele padrão de vírus, nós já conhecíamos eles. Mas não esse especificamente. Então, pô, surge ele. Um coronavírus que tem essa coroa, ele tem. Qual é a diferença dele para outros vírus de gripe que não tem coroa? Estruturalmente, cada um tem sua característica, tá? Tipo, nós somos vírus aqui, mas assim, ele já tem uma característica, você tem outra. O seu biotipo, a sua característica, e te dá uma capacidade, tá? Cada vírus tem sua capacidade. Tá. E aí, então, da sua família já é próximo um do outro. Mas aí, por exemplo, o irmão seu, embora tenha algumas características comuns, mas também é diferente, é outra capacidade. Vamos imaginar assim. Tá. Então, aí quando surgem esses coronavírus, ainda não era uma coisa para entrar em pânico. Ou já começou já meio estranho? Não, a princípio, quando me perguntaram em dezembro, janeiro, o que veio à minha cabeça foi, olha, é um vírus que surgiu. Uma variação. Vai ser aquele vírus e tal, e a gente vai controlar ali. Como aconteceu das outras vezes. Como aconteceu sempre, tipo a coisa com o ebola. Se o ebola tivesse acontecido isso, nós estávamos ferrados. Nós tínhamos dizimado. Então, assim, eu imaginei, ok, esse coronavírus nós vamos controlar. O que aconteceu? Embora a politização muito alta de tudo culpar a China e tal, tipo assim, querendo esconder os problemas, focando que a culpa é da China e tal. Que não resolve nada. Que não resolve nada. Tá, a culpa é da China e aí? E daí, exatamente. Continua morrendo gente. Tá. Então, o que a gente fez? Claro que o fato da forma que eles trataram, de que a China tratou, possibilitou a dispersão do vírus. Como que eles trataram? Como que tipo assim, na verdade, escondeu muita coisa. Eles esconderam mesmo. Tipo assim, o médico, quando veio a público e falou, olha, tá acontecendo isso, tem um vírus novo, ele tem uma capacidade de dispersão de infecção muito grande, tanto que o médico foi calado pelo governo, assim, de forma, assim, ditatorial, que é o sistema, né? Então, assim, só que aí, pronto, dispersou. Quando dispersou, e aí a China já migra para o mundo inteiro, a gente tem a globalização, e aí veio para a Europa. Naquele momento de janeiro, fevereiro, aí já começou a assustar. Começou já assustar. Assustou mesmo, assim, falou, olha, já dispersou muito. Porque não é um vírus que transmite, por exemplo, por um mosquito. Se ele transmite por um mosquito, vai ficar específico naquela região que tem um mosquito para transmitir. Transmite por aerosol, por ar, você fala um com o outro, você passa. Que é o pior tipo de transmissão pra gente. Exatamente, a facilidade é muito grande de transmitir. Você tá conversando, a gente se beija, quer dizer, beijava, se falava, abraçava. A gente, no caso, nunca. Brasileira. Eu e você. Não. No caso, a gente não, porque mas... do jeito que você falou da empresa, a gente se beija. Se beija, daquela sensação de uma atração e a namorada tá ali, não tá pode... ali, aí pega mal. Mas o ebola, por exemplo, a transmissão também, transmissão muito fácil. Era também... e mais simples ainda, mais fácil ainda de dispersar. E aí, em fevereiro, a gente falou, cara, tem algo assustando mesmo. Aí veio a Itália... Eu conversando com algum... Que aí a Itália começou a entrar em colapso. A China já sabia e já abafou. Então, por que na China eles conseguiram controlar tão rápido? Porque eles sabiam da gravidade já? Mas a China sempre tem essas ações para controle. A China, Japão, os países têm essas ações para controle. É porque, assim, a política deles mais ditatorial... Permite, né? Permite. Vai falar, você não vai sair de casa e acabou. Então, assim, eles fecharam, mas não foi apenas isso.
Eles deram suporte para as pessoas ficarem em casa. Tiveram lembra aquela construção de um hospital gigantesco em 7 dias, outro hospital gigantesco em 12 dias. Então, deu aquele suporte, atendeu. Eles produzem os insumos farmacêuticos que, assim, para o mundo, eles já fecharam para eles, para o cuidado deles, tipo, assistência médica, hospitalar, ficou muito restrito a eles. Eles teve uma coisa importante que o pessoal também, às vezes, quando fala, porque aqui tudo é esquerda, direita e tal, comunista, isso, aquilo, e aí, por exemplo, teve uma importação que eles fizeram, uma colaboração que eles fizeram com Cuba, que foi muito importante, com Cuba, que foi para importação, para eles, importação do interferon tipo 1, que basicamente é inclusive surgiu aqui no Brasil, olha, um remédio cubano, tal, que era importante, isso foi muito importante para eles, porque basicamente esse interferon, ele basicamente vamos utilizar essa expressão, um medicamento é uma citocina, um componente do nosso corpo natural, que basicamente ele é muito importante para combater vírus, de modo geral. A gente usa aqui, por exemplo, para combater a hepatite B e C. Entendeu? Aí falou, só que não é barato, é um pouco caro. Só que se você produz muito, fica barato. E aqui, quando surgiu aqui no Brasil, essa coisa é comunista e tal. Só que isso é muito importante, porque esse componentezinho, o que é que eles fazem? Quando a gente injeta em nosso corpo, eles entram nas células que tem o vírus e nas células que não tem o vírus. O que é que acontece? Ele não é contra especificamente o coronavírus, mas quando ele está lá dentro da célula, o vírus entra, ele impede o vírus de se replicar. Então, assim, eles importaram... que você pega, mas ele deixa o efeito ser bem menor. E, tipo assim, para o controle da pandemia, isso seria uma arma muito boa também, que aqui demonizaram. Aí eles importaram tudo que Cuba... A China já pegou tudo já tem esse acordo com Cuba. Então, assim, eles fizeram uma estratégia muito boa. E nós aqui não. Aí nós repetimos Fizemos carnaval, normal. Mas até o carnaval a gente não tinha o coronavírus aqui. Até então a gente tava, tipo, carnaval não tinha coronavírus. Todo mundo, tipo, eu e ela já não fomos. A gente tava combinado, falou, vamos aproveitar o carnaval em Salvador. Aí quando falou... Não fui, não. Eu falei, olha... Você foi Mandíbula, você foi pro carnaval? Foi por lá? Seja sincero. Não fui. Tá não vendo? Fui, não. Mas eu já não vou em qualquer carnaval. Eu também não. Então a gente não conta. Agora a namorada dele olhou assim com o cara de que não era mentira, assim, cara. Ele foi ou não foi? Vocês foram? Tranquilo, tá bom. Foi, então não foi não. Aí a gente tinha combinado, falei, não vamos. Não tinha nenhum caso no Brasil, então, não, até o carnaval? Até então não. Aí falou, ok, não vamos mesmo assim, porque a coisa está piorando. Tá piorando, a Itália começou já a entrar em colapso. Então vamos lá, o paciente zero foi em... Sempre é a China. A China, como chama a cidade? Wuhan. Em dezembro. Isso. Na Itália explodiu os casos em... Janeiro, fevereiro já tinham casos. Em março, colapso. Depois da Itália começou a espalhar? Aí, por exemplo, Espanha, o vírus já estava na Espanha em março. E eu tava até conversando com os amigos naquela passeata de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O vírus lá, eu conversei com os amigos, olha, Espanha se ferrou. Por quê? Porque o vírus ele tá dispersando muito rápido, teve aquela passeata com muita aglomeração, casa caiu. 15 dias, um mês depois, colapso. E aí Estados Unidos. E aí foi incrível porque exatamente os países que subestimaram o vírus, Itália, Espanha, Inglaterra... Inglaterra também. Teve né? Os Estados Unidos com Trump, aquela coisa que nada, nós somos... Superman, aqui no Brasil, que é o presidente, olha, o máximo que pode ter são 800 mortes aqui no Brasil e 20 mil mortes no mundo, isso é exagero da mídia e tal. Esses países foram os primeiros que sofreram. E aí... Aqui bateu mesmo, começou a bater em março pra gente? Eu não lembro. Não, março foi o primeiro caso, tá? Março, aí veio abril, maio, junho, aí já começou. Quando que fechou julho que foi o pico pior. Junho, julho e agosto foi o pior. Mas em março eles já começaram a fechar algumas coisas e restringir aqui, eu lembro. Mas assim, era algo bem restrito, ainda não, porque a gente estava alertando muito. Só que nós estávamos alertando de uma forma meio que com conhecimento que nós tínhamos dos outros vírus, não desse. Então assim, era muito propício a erros. E esse foi o maior problema, porque
os exemplos políticos iam exatamente em nossos erros. Ah, vocês erraram nisso, vocês erraram naquilo. Claro que a gente ia errar. A gente estava tentando, sempre tinha um erro, mas nós estávamos acertando muito. Um deles é, olha, mantenha o isolamento, mantenha a máscara, o uso de álcool gel. Isso a gente tem que manter. Erros que a gente vai fazendo, porque ciência é assim. Olha, a maioria das coisas que nós fazemos em laboratório dão erradas. É claro, né? Faz até que a gente consiga um que dê certo. Tentativa e erro, e quando acerta, replica, faz de novo, até ver se tá aquilo. E sempre uma coisa que é interessante no laboratório é nunca repete o que nós fizemos anterior. Nós montamos esse protocolo. As pessoas acham engraçado no meio científico, é um ambiente elitizado, pessoal muito inteligente, isso, aquilo. Eu brincando com o pessoal assim, essa elitização, esse narcisismo científico é uma farsa. Por quê? Porque a gente erra pra cacete. Tipo, a gente monta. Quando a gente tem algo certo no laboratório, a gente dança balé. É conquista, né? Cara, tem alguns exemplos, assim, tipo, às vezes em Oxford à noite, assim, eu trabalhando, dava uma coisa certa. Aí não tem inglês ou brasileiro ou mexicano, se abraçava. What the fuck? Isso é muito legal e tal. Então, assim, a ciência nos ensina a ser humildes. Porque a gente vai errar a maioria das vezes. Só que o que dá certo... Você tá falando porque aqui no Brasil a gente subestimou, ou superestimou? O que a gente subestimou e começou a negar muito a ciência. O que a gente falava... Não, mas a ciência erra. A ciência falou que estava errado. Ficou muito... Bateu muito aqui o Átila, né? O que ele falou do 1 milhão de mortes. Foi, exatamente. Que também é uma coisa que a gente precisa ser muito cuidadoso. A gente tem que orientar, mas tome cuidado com o terror. Por que eu falo isso? Porque quando a gente lança o terror, lança o medo excessivo, a gente não vai afetar a população que a gente é o alvo. Aquelas pessoas que a gente tá... Olha, a gente precisa trazer, a gente precisa da colaboração de vocês. A gente vai afetar aquelas pessoas que estão se cuidando e consequentemente, se as pessoas hoje estão se cuidando, elas estão mais suscetíveis psicologicamente. Então, quando a gente lança o terror para as pessoas, a gente vai afetar exatamente quem está nos ajudando. E nós temos um grande problema hoje, que é a questão psicológica. Doenças mentais. Porque as pessoas, nós somos saciáveis, a gente sai. Se ficar em casa, afeta muito. Então, naquele momento, quando lançou aquilo, ó, vamos ter tal... Que, na verdade, o Átila, basicamente, ele leu um artigo científico que previa aquele número exacerbado de mortes. Um artigo, por exemplo, do grupo lá da Inglaterra. De Oxford? Foi da Inglaterra, foi da Imperial College. Que é lá de Londres, a universidade. Eles fizeram aquela previsão. Se não houvesse uma projeção dessa... Eles fizeram a projeção em cima. Se vocês não tiverem as ações corretas, vocês vão ter um desastre humano muito grande. O que o Átila fez foi ler aquilo. Todo mundo caiu matando em cima dele e tal. Ele não inventou esse número. Não, ele só fez ler o artigo. Tipo assim, olha, os números são esses, a projeção é essa, pela Universidade XYZ.